Estamos iniciando o segundo tema da série Desvendando as Profecias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma grande profecia, talvez uma das profecias que sejam a base para as demais profecias da Bíblia e que também nos ajudam a entender o plano de Deus em relação ao futuro e aquilo que vai acontecer no planeta Terra. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, esse é um momento muito importante, onde você vai ter a oportunidade de ver aquilo que Deus revelou no passado, aquilo que aconteceu e aquilo que ainda está para acontecer. O texto que nós vamos estudar nesta série, o tema 2, não é? Que tem a ver com todas as profecias, não é? Referentes ao fim do mundo, referentes, não é? Àquilo que está para acontecer, está baseado no capítulo 2 de Daniel. O capítulo 2 de Daniel nos traz aqui algumas verdades simples, mas significativas. E como falei, base para as demais profecias. Eu quero convidar você então a abrir a Bíblia, você que está assistindo, em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 apresenta aqui uma história muito interessante. Eu não vou ter condições de ler com você todo o texto, mas isso aqui aconteceu de acordo com os dados arqueológicos, de acordo com a história, por volta do ano 603, porque nós sabemos que Daniel, conforme vimos, não é, no tema anterior, ele foi levado cativo no ano 605 a.C. Na época tinha 17 anos e aqui por volta de 20 e 21 anos. Ele estava já trabalhando, não é, ali na corte do palácio e um dia acontece algo interessante. O rei Nabucodonosor tem um sonho e nesse sonho ele agora passa a ter inquietações. Acompanhe comigo a leitura aí, Daniel capítulo 2. Olha o que diz a Bíblia. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho e seu espírito lhe perturbou e passou-se-lhe o sono. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos, não é? E eles vieram e se apresentaram diante do rei. O fato é de que, na realidade, o rei, ele queria que aqueles seus súditos, não é? Encantadores, seus sábios, não é? Pessoas que estavam à sua disposição, dessem o sonho e a interpretação. A Bíblia não diz que ele esqueceu o sonho, mas dá a entender de que ele, na realidade, queria testar também o conhecimento desses homens. Ele não sabia a interpretação, isso é fato. E o sonho era um sonho que o perturbou, como diz o texto. E esse sonho tinha a ver com vários reinos que viriam após o seu reino. E a história então fala de que Daniel estava no meio desse povo e agora ele percebe a confusão, há um decreto de morte porque eles não souberam interpretar, eles tentaram, não é, enrolar, entre aspas, o rei. E agora então, nesse momento, Daniel ora. E o texto da Bíblia diz que Daniel busca a ajuda de Deus e ele vai junto com seus amigos. E a Bíblia diz que Deus revela o sonho. Bem, vamos tentar entender algumas coisas, não é? desse texto e dessa profecia. Veja só, por que Nabucodonosor, não é, esqueceu o sonho? Se é que esqueceu, e eu já falei para você que possivelmente ele não esqueceu. Existia aqui toda uma questão política por trás. Aqueles homens eram pagos por Nabucodonosor e eles agora precisavam mostrar serviço. E agora Nabucodonosor pede, então, para esses seus homens que trabalhavam ali na corte, que comiam da sua comida, não é, e recebiam altos salários, para que pudessem agora fazer o seu trabalho. Interessante que Nabucodonosor reinou por volta do ano 605, a 565 a.C. Ele era filho de Nabopolassar, foi coroado rei, possivelmente, de acordo com a arqueologia, no dia 6 de setembro de 605, e invadiu Jerusalém 3 vezes. Isso nós vimos no tema anterior, não é? Nós vimos que foram no ano 605 a.C., 597 e 586 a.C. Veja, o sonho fala de uma estátua. E se você olhar aqui o capítulo 2, você vai ver que Daniel começa agora a falar do sonho. E ele diz no verso 28, e esse é o tema, não é, que nós gostaríamos de ressaltar aqui no tema 2 da série Desvendando as Profecias. E ele começa no verso 28 do capítulo 2. Mas há um Deus no céu, o qual revelará os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Queridos, últimos dias e profecias têm tudo a ver.
E agora Deus apresenta todos os fatos, não é, importantes que têm a ver com reinos deste mundo num sonho para um rei poderoso, para aquele que havia dominado o mundo naquele momento, e agora Daniel entra em cena como um servo de Deus para revelar este sonho. E o texto então menciona que Daniel começa, não é, a contar, e diz o verso 29, estando tu, ó rei, no teu reino, surgiram, ou no teu leito, digo melhor, surgiram, não é, pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios e o revelou aquilo que há de ser. E aí então, Daniel começa, não é, a mencionar o que significava o sonho. Nabucodonosor teve um sonho e Deus mostrou para Daniel o mesmo sonho e a interpretação. E o que diz o capítulo 2? Bem, vamos aqui à tela. Nós temos então uma estátua que, de acordo com o sonho de Nabucodonosor, era feita de vários metais. A cabeça era de ouro, o peito de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Isso aconteceu em torno do ano 603 a.C. Foi quando Nabucodonosor teve o sonho. Foi quando Daniel revelou o sonho, por volta de 20, 21 anos de idade. Porque ele estava então, como você já sabe, nós vimos no tema anterior, ele foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia, que ficava a mais ou menos 1.500 quilômetros de distância da sua casa. Então, acompanhe comigo aqui. O sonho foi mais ou menos esse, veja aqui na tela. Você está vendo então, não é, a estátua, você está vendo, não é, todos esses metais, e Nabucodonosor teve o sonho, e cada parte dessa estátua representava um reino. Então, na primeira parte, a cabeça, que era de ouro, representava o reino universal que Babilônia estava representando. Depois os peitos e os braços de prata, Medo-Pérsia. Depois o quadril de bronze, Grécia. Depois, não é, as pernas de ferro, Roma, não é? E aí então os pés de ferro e barro representavam os 10 reinos divididos da Europa. E no sonho uma pedra enorme foi jogada sem mãos e derrubou a estátua. E essa pedra se transforma então num grande monte. É isso que diz a profecia. E nós vimos então que agora, não é, o sonho foi interpretado, mas precisava saber o que significava. Daniel falou do sonho, mas Daniel precisava agora explicar o que cada parte significava. E eu já falei um pouquinho aqui sobre os reinos, não é? Então vamos analisar. Veja, de acordo com o que Deus revelou para Daniel, a cabeça de ouro representava a Babilônia, que reinou, não é? Esse reino durou durante o ano 605 até o ano 539 a.C. E isso foi justamente no período de Nabucodonosor e, obviamente, de outros, não é? Mas o auge desse reino foi Nabucodonosor. Nós sabemos que no passado haviam reinos universais e Babilônia é um exemplo disso. Mas nós vamos ver que ao longo, não é, daquilo que foi revelado para Nabucodonosor e também para Daniel, esses reinos universais iriam deixar de existir. Babilônia foi um reino universal, dominou o mundo todo. Logo, não é, nós percebemos alguns detalhes interessantes. No ano 539, que foi o último ano, não é, da supremacia babilônica, Belsazar, que era rei lá em Babilônia, ele agora, não é, comete alguns erros. Ele ali oferece uma festa, não é, uma festa de orgias, e você pode dar uma olhada em Daniel capítulo 5, conta essa história, e aí os medos e persas invadem Babilônia. E eles, interessante diz, não é, a história, que eles mudaram o curso do rio, e ao mudar o curso do rio, eles tiraram então a água e conseguiram entrar por baixo dos muros da cidade de Babilônia. E aí então invadiram a cidade. Aí começa, não é, o segundo reino, Medo-Persa. E a Média e a Pérsia foi do ano 539 a.C. até o ano 371 e o auge, não é, desse período foi dominado por Dario e por Ciro, não é? Dario o Medo e Ciro o Persa. Agora, voltemos um pouquinho aqui, não é? Vejamos, por exemplo, a terceira parte. A terceira parte, não é, do sonho falava sobre o quadril, não é, de bronze, representa um outro reino. De acordo com o relato que aconteceu, não é, há muito tempo atrás, por volta do ano 603 a.C., não é, seria o reino da Grécia. Veja, queridos, eles estavam olhando para o futuro. Hoje a gente olha para o passado,
mas tudo aquilo que Deus revelou para Nabucodonosor e através da interpretação de Daniel, não é, foi também explicado para ele, aconteceu. O que isso significa? Que quando Deus fala, a sua palavra se cumpre. Então, veja, a terceira parte do sonho tem a ver com Grécia, não é? A parte do quadril de bronze. E perceba que cada um desses metais, eles vão perdendo então o seu valor na medida de que as coisas vão acontecendo. Babilônia, ouro, Medopérsia, não é, prata, agora Grécia, bronze. Significa que eles vão perdendo força ao longo dos anos. Em 331, então, até 168 a.C., a Grécia domina. E o grande imperador foi Alexandre o Grande, não é? Aqui, não é? Falei o Grande, o Alexandre o Grande, é isso mesmo. Não é? Ele foi um grande, não é, imperador e que conquistou o mundo todo. Só que ele cometeu alguns erros, não é? Alguns erros. Veja, em 334, Alexandre cruzou o Helesponto, não é? E entrou no território persa com 35 mil homens e provisões para apenas um mês. Alexandre conquistou Gaza e no ano 331 fundou a cidade de Alexandria. E interessante que ele se declarou como sendo o sucessor de Faraó. E em meio a tantos planos, não é, de conhecer e avançar interminavelmente, cansado de tanta bebedeira e orgia, e possivelmente contraiu uma doença que nós não sabemos que doença é, alguns dizem que é malária, outros dizem que ele foi envenenado, Alexandre morreu com apenas 33 anos de idade. 33 anos. Eu gosto de falar, não é, sobre Alexandre porque a gente tira algumas lições, não positivas, mas para pensarmos. Veja, Alexandre dominou o mundo, mas não dominou a si próprio. Eu não sei como é que você encara isso, mas tem muita gente que consegue ter, não é, o domínio de tantas coisas, mas não consegue dominar a si próprio. E essa profecia aconteceu. Na sequência, nós vimos várias outras coisas que aconteceram, falhas, o império, não é, de Alexandre se dividiu, 4 grandes comandantes agora, não é, dirigiram, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Nós vamos estudar um pouquinho quando estudarmos o tema de Daniel 7 a respeito disso, não é? Mas o fato é de que na sequência nós tivemos outros reinos, não é? O reino de Roma. Agora o sonho fala, não é, de que nós teríamos, não é, um quarto reino. Nós temos Babilônia, recapitulando, Medo-Pérsia, Grécia, e agora vem Roma. De acordo com o texto, as pernas de ferro representavam esse reino, que foi um grande reino universal, e foi nesse período que Jesus nasceu, que foi justamente de 168 a.C. a 351 ou 476. Por que eu falei 351? Porque é ali que começou, não é, a divisão, não é, realmente dos impérios, e ali começou a fragmentação do Império Romano. Mas ele se concretizou, de fato, no ano 476 antes de Cristo, ou depois de Cristo, digo melhor. Nós temos aqui 2 imagens que eu gostaria de ressaltar aqui. Tem um texto de Daniel, e o capítulo 2 fala de uma coisa que iria acontecer no final, não é? Você deve lembrar de que a pedra foi atirada sem mãos e destruiu a estátua e se tornou um grande monte. O que significa isso? Que haveria um reino universal, mas não humano, não é? E que iria agora destruir todos os reinos do mundo. Mas interessante que há uma profecia aqui, e diz assim: mas nos dias desses reis, falando agora, não é, dos pés, agora vamos para os pés, ferro e barro, de acordo com o sonho. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Mas antes disso, verso 43, quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Queridos, houveram várias tentativas para novamente haver um reino universal. Aqui nós temos um exemplo, a princesa Dagmar da Dinamarca com César Alexandre da Rússia III. Casamentos que foram arranjados para unir os governos. Não deu certo. Um outro exemplo, a princesa Alexandra da Dinamarca com o rei Eduardo VII do Reino Unido. Também não deu certo. A profecia se cumprindo. Isso foi dado por volta do ano 603 a.C. E você percebe que quando Deus fala, as coisas acontecem, as profecias se cumprem. E aqui é o resumo. Então nós temos o Império Babilônico, não é? Temos o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano e os reinos divididos da Europa. Esse é o resumo de Daniel capítulo 2. Então, aqui você tem um mapa, não é? Para que você possa perceber como ficou os reinos da Europa, não é? De acordo com essa profecia.
Muitos líderes tentaram, não é, novamente unir as nações. Nós temos o exemplo, por exemplo, né, de Carlos Magno, Carlos V, Napoleão Bonaparte e Hitler. Mas nenhum conseguiu, porque a profecia de capítulo 2, verso 43 diz que eles iriam se misturar, não é, através de casamento, mas não se ligariam. Assim como o ferro e o barro não se ligam, não haveria mais reino universal. Nós temos algumas tentativas hoje. Por exemplo, o mercado comum europeu, não é? Nós temos, não é, o Mercosul, a ALCA, foram tentativas no passado de unirem os reinos. Não é? A própria moeda, o euro, foi uma tentativa, mas a profecia diz que nunca mais iriam unir os reinos, porque assim como o ferro e o barro não se unem, os reinos não iriam se unir. Queridos, nós estamos encerrando esse tema, o tema número 2 da série Desvendando as Profecias. Eu gostaria que você parasse para refletir sobre tudo isso que nós estamos vendo, não é? Nós vimos, não é, essa estátua, não é, do sonho de Nabucodonosor. Essa estátua representa os reinos do mundo, mas para encerrar, no sonho, a estátua ela foi destruída por uma pedra. E essa pedra representa o reino de Deus, que um dia vai destruir todos os reinos do mundo e vai ser estabelecido para nunca mais ser ofendido, para nunca mais ser afrontado por ninguém. Há muito tempo atrás, um anjo chamado Lúcifer, ele afrontou a Deus e o pecado foi introduzido no universo. Mas Deus vai restaurar todas as pessoas que se arrependerem e confessarem os seus pecados e fizerem aquilo que está designado nas profecias bíblicas. Querido amigo, querida amiga que está me assistindo agora, você tem apenas um caminho a seguir. Você pode até escolher um segundo caminho, mas esse caminho vai te levar à morte. As profecias bíblicas indicam que Deus não falha. Como disse Daniel, há um Deus no céu. Eu gostaria de convidar você a olhar para esse Deus através das profecias bíblicas. Assim como Daniel 2, todas aquelas profecias reveladas para Nabucodonosor e para Daniel aconteceram. Existem muitas profecias sobre a volta de Jesus, muitas outras profecias sobre o tempo do fim que vão acontecer. Você quer saber um pouquinho mais? Fique atento, nós estaremos continuando essa série. Nós teremos o seguinte tema e mais outros temas, entraremos daqui um pouco em Apocalipse e nós vamos ver que Deus deixou placas, como eu já falei no tema anterior, indicativas no caminho, para que a gente não tome decisão errada. Você está sofrendo com algum problema? Você não sabe qual é a saída para as suas lutas, para as suas dificuldades? Você precisa de uma resposta? As profecias bíblicas oferecem essa resposta. Você quer ser feliz? Você quer ter uma esperança? Venha conosco e vamos estudar um pouco mais sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre o futuro, sobre o presente e sobre o passado. Porque como diz Malaquias 3,6, eu sou o Senhor e não mudo. Pense nisso e a gente se encontra no próximo tema.